boa noite. Que bom vê-lo novamente nessa transmissão. Não consigo te ver diretamente, mas eu sei que você está aí. E eu creio que você ora para que esse culto fale ao nosso coração, por meio do Espírito Santo, que é Deus conosco e está em nosso meio, seja aqui para aqueles que estão na técnica, fazendo com que essa mensagem chegue até a sua casa, ou na sua casa aí, certamente acompanhado pelo Espírito Santo, e ele vai lhe trazer o alimento necessário e oportuno para a noite de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13. E talvez esse seja um dos mais belos poemas produzidos pelo Senhor, nas palavras do irmão Paulo, deixada para que entendêssemos aquilo que é o maior e o grande dom, o dom supremo. E eu gostaria de ler esse texto contigo. Se você está com a sua Bíblia aí em casa, marque esse texto e faça a leitura. Também faça a leitura do capítulo 12 e do capítulo 14. 12, 13 e 14, para que você entenda o contexto que Paulo estava colocando essas palavras, e aí você vai destacar o capítulo 13 para as considerações dessa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu acho que já colocaram ali na tarjeta, né? O meu nome é Rubens, eu sirvo nessa casa aqui já há algum tempo, com os meus irmãos, e espero lhe atender de alguma maneira. Se você estiver com a sua Bíblia na mão, então abra aí. 1 Coríntios capítulo 13, eu leio na minha versão. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, quase não saiu a palavra. Não procura os seus interesses e não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Louvado seja o Senhor. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Novamente, Pai, te busco em oração, conhecendo o quão pecador sou e quão indigno é de o Senhor ter que usar um instrumento desse para falar com os meus irmãos. Mas que assim seja, Senhor, porque há um propósito na tua palavra, e ela vai, e a gente espera
a gente que em algum momento conduz a tua palavra, que ela não volte vazia e que ela produza o fruto adequado, como a chuva que cai sobre a terra e faz ela produzir, assim que seja a tua palavra dita, que ela encontre coração sedento, coração de terreno fértil, para que produza o fruto devido ao seu tempo. Conduza estas minhas palavras, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu celebro contigo o Evangelho. Já há algum tempo faço isso, celebro o Evangelho. Porque o Evangelho coloca um tipo de gente no mundo que outra filosofia não pode fazer. O Evangelho coloca um tipo de gente no mundo que é impactado por Jesus, por sua história, por sua vida, por sua maneira de agir e de se conduzir durante a vida que esteve aqui na terra, e por todos aqueles que, impactados por ele, passaram a refletir a imagem e semelhança do próprio Jesus. Pessoas que são encontradas por Jesus, ou que encontram Jesus, normalmente a gente é encontrado por Jesus. Elas são transformadas, elas abandonam aquilo que eram um dia e passam a ser algo novo, passam a experimentar aquilo que a Bíblia chama de novidade de vida, passam a experimentar um novo caminho. Agora em sua mente existem novos pensamentos, agora em seu querer existem novos desejos. O seu procedimento com a sua família e com os seus amigos e com os seus próximos, ele é um procedimento diferente. As palavras de sua boca são diferentes. As palavras agora saem para abençoar. A sua mão trabalha agora para abençoar. Aquilo que era a sua vida é deixada para trás. Agora ele experimenta como se estivesse renascendo de novo. É assim que a Bíblia diz. Nós morremos para a velha vida e nascemos agora para uma vida que tem Jesus como o nosso alvo, como o nosso perfeito para ser alcançado. É assim que nós somos impactados. E passamos a viver desta maneira, com essa nova perspectiva. Mas, paradoxalmente, a tudo isso que acontece na vida de uma pessoa que encontra Jesus, eu encontrei Jesus em algum momento e tenho vivido com esse meu Jesus. Você, em algum momento, encontrou Jesus ou foi encontrado por Jesus e tem experimentado novidade de vida. Mas existe, paradoxalmente, alguma coisa que nos coloca numa situação assim de desconforto. Eu não estou conformado com isso que eu sou. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo quão longe eu ainda estou. Quando eu olho para, eventualmente, a vida de algum irmão, algum mestre, enfim, a gente sempre tem alguém de carne e osso aqui presente para nos espelharmos, e a gente olha para ele e diz, puxa, eu ainda estou tão longe nesse aspecto. A gente é colocado nessa situação de um completo desconforto e a gente fica sem saber, será que eu serei um dia aquilo que tenho que ser? Será que há possibilidades de eu ser de fato aquilo que o Senhor idealizou para a minha vida? Há possibilidades para isso? Como isso vai acontecer? Então, quando eu me deparo com esse texto lindíssimo, inspirado pelo Senhor, Paulo escreve a nós, e quando eu olho para os versículos 9 e 10, quando ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte, ou seja, o que é imperfeito, será aniquilado. Então eu entendo que Paulo está dizendo, a gente vive num mundo
de imperfeição, um mundo que ainda não é o que deveria ser. Ele é apenas parte. Conhecemos apenas parte. Vivemos apenas o que é parte, o que é incompleto, o que é imperfeito, porque o perfeito ainda está por vir. O perfeito não chegou, ainda não é hoje. O perfeito ainda virá. O que é pleno, o que é completo. Então, a pergunta que fica para mim diante do que Paulo coloca, e quando eu olho ao redor os meus irmãos, olho especialmente a minha vida, a pergunta que fica para mim é: como viver uma vida num mundo de imperfeições, com essa expectativa de ver o perfeito que ainda está por vir? Então eu me recordo de algumas frases, ou frases não, eu me recordo de alguns exemplos que colocam-me numa perspectiva de positividade. Não é um tipo de positividade, pensamento positivo, mas uma atitude de vida, um posicionar-se diante dessa vida que é imperfeita e dessa minha condição de imperfeição, de estar longe ainda daquilo que eu devo ser. Como eu reajo, então, diante de tudo isso? E eu só posso reagir com fé, com esperança e com amor. Como Paulo termina esse capítulo. Fé, esperança e amor. Essa é a maneira de reagir diante de um mundo de imperfeições, de inconstâncias, de inadequação daquilo que é o meu ideal, mas eu ainda não sou. E quando eu penso em fé, e você pode apresentar aí muitos exemplos bíblicos a respeito de fé, mas eu gostaria de destacar um que você vai ler na tua casa. Está em Mateus capítulo 8, ou então em Lucas capítulo 7, e você no começo do texto vai encontrar uma experiência que Jesus vai dizer: nunca vi tamanha fé. Se aproxima dele Jesus vindo de Cafarnaum, se aproxima dele um centurião romano, um oficial do exército romano, que cuida de uma centena de servos, de soldados, alguém que tem gente ao seu comando. E ele desesperadamente se aproxima de Jesus e pede: Senhor, e eu imagino, Senhor, por misericórdia, ajuda aquele meu que está em casa, aquele meu servo que está em casa sofrendo, paralítico, com dificuldades, está sofrendo talvez a ponto de morrer. Tenha misericórdia daquele meu servo, Senhor. A resposta de Jesus para esse homem é: sim, eu vou até a sua casa e vou fazer aquilo que lhe é necessário. Vou atender a sua necessidade pontual neste momento. Mas aquele centurião, ele impressiona Jesus com as palavras que seguem. Porque ele diz assim: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Não sou digno de, talvez, pronunciar minhas palavras a ti. Mas eu sei que o Senhor, se quiser, pode dizer daí onde o Senhor está: a palavra está curado, e o meu servo lá na minha casa vai receber a cura e vai estar em plenitude. Porque eu sou como o Senhor, na minha posição, eu tenho pessoas sob o meu comando. E se eu disser a elas: vá, eles vão. Se eu disser: venham, e eles vêm. Se eu disser: realize isso, e eles realizarão. E eu sei que o Senhor tem o universo ao seu comando. Jesus para e se dirige àqueles que estão lhe acompanhando e diz:
Em toda Jerusalém, em todo Israel, eu não vi tamanha fé sendo manifestada. E existe ali algo que eu gostaria de grifar com vocês. Quando a gente manifesta fé, não quer dizer que a fé vai arrancar o bem que o Senhor não quer entregar a nós, mas a gente com muita fé arranca da mão do Senhor, porque nós estamos manifestando fé. Eu vou ordenar ao Senhor que realize, porque eu tenho fé, e porque eu tenho fé e ordenei ao Senhor, o Senhor vai realizar aquilo que eu designei. O centurião, ele sabe a quem pedir. O centurião sabe o que pedir. O centurião sabe por que pedir. Mas o centurião também sabe em que atitude pedir. Se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei o que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor dá conta de realizar, mas se o Senhor quiser, veja a atitude. Eu me coloco na posição de servo, me dirigindo a um Senhor, eu sei para quem eu estou pedindo, eu sei porque eu estou pedindo, eu sei o que eu estou pedindo, mas eu tenho uma atitude para pedir. E a atitude é: eu sou servo, eu sou pó e cinza, e o Senhor é Senhor. O Senhor então entrega. Se o Senhor quiser. Isso é fé. Isso é fé. Mas eu penso também em esperança. E quando eu penso em esperança, eu penso em Caleb. Aliás, pela manhã e ontem nós tivemos uma convenção jovem riquíssima. E a missão Caleb está ali não por acaso. Quando eu lembro de Caleb e penso em esperança, eu vejo alguém que esteve às portas da cidade, às portas da terra. E por conta de um relatório de 10 outros que disseram: não, a terra é belíssima, mas está ocupada e ocupada por gigantes. E ele, junto com Josué, é condenado a dirigir-se pelo deserto durante 40 anos com todo o seu povo. 40 anos, aquele que tinha esperança suficiente, confiança em Deus suficiente para entrar na terra e dominar ela e conquistar a terra, ele não pôde fazer porque a maioria, a multidão disse não. Preste atenção no que a multidão diz. Preste atenção, porque a multidão nem sempre tem razão. Nem sempre a maioria tem razão. Mas a atitude de Josué e, em especial, de Caleb foram: vou me submeter à multidão. Vou respeitar o que a maioria disse, ainda que eu não concorde, ainda que eu tenha que receber uma penalidade sobre mim que não me pertence. 40 anos peregrinou no deserto com todo o seu povo, e aquela geração passou, mas Josué e Caleb permaneceram firmes. E agora Josué, na liderança, conduz o seu povo para dentro da terra, atravessa o Jordão, domina a terra que mana leite e mel, a terra da promessa do Senhor. E agora, no capítulo 14 de Josué, quando está ali o momento de dividir a terra, Caleb se aproxima de Josué, seu líder agora, seu irmão, mas seu líder, e dirige essas palavras: 45 anos tenho lutado por isso. 45 anos tenho peregrinado para viver esse momento. 45 anos tenho lutado e as minhas forças hoje são tão semelhantes, eu estou tão forte, tão sadio e sou tão capaz de dominar aquela terra como era há 45 anos atrás. Então, Josué, me entrega o Hebrom, porque o Senhor me prometeu o Hebrom.
45 anos esperando e trabalhando por aquilo que era teu, trabalhando por uma promessa que foi feita a ele. Sabe o que me vem ao coração? Esperança é viver um futuro que você tem visto, está tão líquido e certo, que você vive a esperança, o futuro, hoje. É viver o dia de hoje, entendendo que é o futuro agora. Eu estou pronto para dominar o Hebrom e tomar posse da terra. Eu estou pronto, Senhor, para realizar aquilo que o Senhor quiser que eu realize. Quando que é? É hoje? Então eu estou pronto para realizar o que o Senhor quiser hoje. Esperando que um dia eu estarei na terra que o Senhor me prometeu. E o Senhor não falhe em nenhuma de suas promessas. Isso é esperança. Não é sentar-se e esperar em berço esplêndido. É trabalhar para que o futuro se realize hoje, ainda que de maneira imperfeita, ainda que incompleto, porque o perfeito ainda virá. Quando eu penso em amor, eu preciso pensar naquelas duas mães que se apresentam diante do sábio Salomão com uma questão a ser resolvida. Duas mães, dois recém-nascidos, um vivo e um morto. E a questão é posta para Salomão. Essas duas mães discutem a maternidade deste filho que está vivo, deste bebê. Elas ambas dizem: sou mãe, esse bebê é meu, o filho falecido é teu. Então o sábio Salomão pede uma espada, pede para que o bebê seja colocado em algum lugar, ou talvez no seu colo, e levanta a espada para dividir, um pedaço para cada uma. Uma delas diz: está certo, então. E a outra se apressa dizendo: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Se é para ser assim, que seja dela. Isso é amor verdadeiro. Isso é aquilo que Deus fez por nós. Se é para que eles se percam e sejam destruídos, eu vou entregar aquilo que eu tenho de mais precioso para resgatá-los, para trazê-los de volta para o convívio familiar, para existir a reconciliação de família, de irmãos, para que haja expiação, para que haja a justificação. É isso que Deus fez. Isso é amor. Amor dá do seu, dá da sua boca. Amor arranca da própria carne, dá do próprio sangue. Amor, em tempo de pandemia, não fica mais rico, não acumula riqueza, não tem poupança mais gorda, não tem investimento. Amor fica mais pobre, porque entrega do seu para aquele que não tem. Em alguma ocasião eu ouvi, e ainda não sei de quem que é, e diz assim: nunca deu quem dá do seu sem dar de si. Vou repetir: nunca deu quem dá do seu sem dar de si. Quando eu lembro dessas palavras, eu lembro da atitude dos irmãos da Macedônia, quando dão do seu, tirando da sua própria pobreza, para contribuir com a oferta que está sendo arrecadada pelo irmão Paulo para levar até Jerusalém, que está passando fome. E eles, da sua pobreza, arrancam, dividem daquilo que pouco tem para aliviar a dor
daqueles seus irmãos. Isso é amor. Então, quando eu olho para o Evangelho e vejo o tipo de gente que ele coloca no mundo, eu entendo, nós somos esse contingente de gente que está no mundo para dizer a esse mundo que não tem esperança, que não tem fé, que não tem amor, que sim, há fé, sim, há esperança, sim, há amor. Para um mundo desesperado, que procura a solução das dores do corpo e da alma em avanços científicos, em gurus, em presidentes, em autoridades, entendendo que vão encontrar nessas pessoas ou nesses mecanismos ou nesses meios o jeito de ter a plenitude e a certeza de um dia melhor, eu encontro na Bíblia que a fé, a esperança e o amor está num tipo de gente que o Senhor, que o Evangelho colocou no mundo e que está perambulando por aí. Está aqui no Portão, está lá no Leonor, está lá no Caputera, está em São Paulo, está no Brasil, está no mundo. Um tipo de gente que acredita que sim, há fé, porque nós sabemos para quem pedir, sabemos o que pedir, sabemos como pedir e a atitude que nós temos diante de quem pedir. É um tipo de gente que está andando pelo mundo, que tem esperança, mas que não fica sentado esperando que as coisas aconteçam e que o Senhor Jesus venha lá dos céus e coloque comida na mesa daquele que não tem comida. É um tipo de gente que arregaça a manga e que vai atrás e que tira do seu para colocar na mesa daquele que não tem. Alguém que trabalha, enquanto eu espero o futuro de plenitude, de certeza, de abundância, de não há escassez, um lugar que talvez não haverá saudade, não haverá o que reclamar. Enquanto nós esperamos esse perfeito que ainda não é, mas um dia será, nós trabalhamos por ele. E sim, é um povo que tem amor, porque quando dá do seu, ele dá tirando da sua carne. Vai fazer falta? Sim, vai fazer falta, mas antes eu atender a tua necessidade do que eu ficar guardando para amanhã, que sei lá se eu vou viver o amanhã. Percebe? Há um tipo de gente que circula por aí. Eu oro a Deus, não para que eu tenha aqui uma comunidade de perfeitos, porque eu sei que isso está reservado para o Senhor e há de ser. Porque Paulo diz que quando, porém, vier o que é perfeito, então aquilo que é imperfeito será aniquilado. Será aniquilado. Então eu aguardo no Senhor e oro por uma igreja que tem fé, amor e esperança e tem esse tipo de atitude, como a atitude do centurião, como a atitude daquela mulher que se coloca para doar do seu, como a atitude de Caleb, que trabalha para que o futuro que ainda está adiante venha hoje e que seja realizado hoje, um dia de cada vez. Fé, esperança e amor. Eu acredito que a gente pode viver isso hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Amém.